Shalom Brahá, segunda parte do comentário das festas, né, já que nós estamos chegando perto de Rosh Hashanah. Então, nós falamos no Shabat na primeira coisa. Falamos rapidamente, só para poder entender que o Shabat, como todas as festas, são uma ordenança perpétua, como é a circuncisão da Avraham, um sinal entre eu e Israel perpétuo. Então, tudo que Deus fala, tudo que Ele nos dá, é perpétuo, a não ser as coisas que Ele fala que serão modificadas. E nada dessas festas, nem circuncisão, nem festa, nem nada, foi falado que seria revogado. Pelo contrário, foi falado que são aliança perpétua, e perpétuo é perpétuo. E Deus não muda de opinião. Que é muito importante para você, que é descendente, eu estou falando aqui para os binenos sim, ou seja, para aqueles que são descendentes dos judeus forçados e que querem restaurar. Se você não quer restaurar, é bobagem. Até é bom você escuta como cultura. Tá? Mas se você quer restaurar, você tem que ter esse entendimento. É aliança perpétua. E é bênção para a gente poder cumprir isso. Então, a primeira festa é o Shabat. A segunda festa que o Senhor coloca para a gente é a Páscoa. Né? No dia 14 de Nissan, à tarde, nós vamos sacrificar a Páscoa. E no dia seguinte, de manhã, né, na movimentação do Homer, né, que dá mais ou menos 4 litros de semente de cevada, se eu não me engano, tá? Me corrige, é movimentado o Homer, e são contados 49 dias até a terceira festa, que é Shavuot. Então vamos falar assim, é conhecido, tá certo? Vamos falar festa, que muitos não consideram o Shabat uma festa, uma Hag, porque realmente o Shabat é uma ordenança, o Shabat não é uma Hag, né? Hag, ou seja, que é traduzido como festa, na verdade é ensaio, né? É um treinamento, né? Isso tudo já nos dá um toque daquilo que vai acontecer. Então, vamos chamar de primeira festa das 3 festas de peregrinação, ou a segunda festa que Deus nos dá, né, para ficar mais claro nisso. O Pêssar, ele é comemorado no dia 14 à tarde, no pôr do sol é feito o sacrifício, e aí você tem um jantar. O Senhor ordena comer o cordeiro grelhado inteiro, né, nem tira as entranhas dele, como era feito, né, junto com ervas amargas, né, e o pão ázimo, ou seja, o matzah. Porque aí nós temos essas duas festas juntas, o Pêssar, que na verdade duraria um dia, né, vamos colocar dessa forma, e os outros dias, né, ou seja, desde o primeiro dia, esses 7 dias, chamado de Hag HaMatzot, ou seja, festa dos pães ázimos. Você come pão ázimo, é um mandamento, todo dia você comer pelo menos um pedaço de pão ázimo, durante 7 dias. E não come fermento algum. Nada que faça crescer. Nada que fermente a massa. Né? Tanto que é proibido você ter até a farinha para ela não crescer. Você teria em casa só farinha de matzah para fazer mais matzah ou as outras receitas. Então esses dias representam a saída do Egito. Porque na Páscoa o Senhor nos tirou do Egito. Então fala que o Senhor tirou Israel do Egito, de ser da cadeia, do cadinho, né, do caldeirão de fogo, para ser servo dele. Então Israel não tem escolha, ou ele serve ao mundo, ou ele serve a Deus. Olha como ele é conhecido como cristão judeu, como espírita judeu, o judeu que mora lá na esquina, né? Como a gente é bem conhecido por isso. Ou ele é conhecido como judeu mesmo, que guarda todos os mandamentos, que busca caminhar com Deus segundo os seus mandamentos. Para isso a gente foi chamado. Por isso que tanto perseguido. Nenhuma nação sobreviveu mais do que 200 anos sem sua terra natal. Israel sobreviveu 2000 anos. Né? É muita coisa. Na verdade, até mais, porque
já começa a ser expulso 700 anos antes da Era Comum, né? Antes de Jesus. Depois você tem a Babilônia, 500 anos depois, mas vai e volta. Depois, no ano 70, são expulsos em 140, fica quase que ninguém. E só em 1948 o Estado é retomado. Sempre teve judeu, sempre ficou judeu lá. Mas a nação, se a terra da nação, desde o momento que o imperador Adriano expulsa todo mundo, e depois, como o embaixador brasileiro dá o voto Minerva, porque lá na ONU estava meio a meio, ele era o presidente, deu voto Minerva para a formação do Estado, se passam quase 2.000 anos. Então, nós precisamos restaurar isso em nós, porque não tem como fugir, não tem como sair fora desse mandamento. E a Páscoa nos mostra exatamente isso, essa libertação do mundo, da escravidão do mundo, das religiões do mundo, das religiões das nações, para que o judeu cumpra a Torá, aí nos níveis que ele cumpre. Eu achei muito bonito um rabino falar uma vez, não existe judeu ortodoxo ou ultra-ortodoxo ou judeu reformado, existe aquele que cumpre mais aquele que cumpre menos mitzvot, ou seja, mandamentos. Mas todos são judeus. Isso é muito bonito de entender. Sabe, a promessa, como nós vimos no outro vídeo, é de ser tudo restaurado. O terceiro templo, assim como o Senhor fala, assim como os novos céus, a nossa nova terra hei de fazer, que nós lemos lá em Isaías 66. Toda criatura. É interessante, que está falando que o boi e a vaca também vão. Virão adorar o Senhor na sua casa, de um Shabat a outro, de um Rosh Chodesh a outro Rosh Chodesh. Então aqui quando ele está falando sobre o Pesach, está falando que essa sensação de liberdade nos é dada nesse momento. É uma liberdade onde você deixa para trás tudo. Não deu tempo nem de fazer a massa fermentar. Por isso a gente tem como que fala? O pão ázimo. É para lembrar isso, o pão da aflição. Depois de tanto sofrimento, de meses, de milagres no Egito, o povo sai. E aqui para o cristão, você tem o sacrifício de Jesus, que é chamado pelos cristãos de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para o cristão, isso tem a mesma mensagem. Se Jesus se faz esse cordeiro, ele se entrega para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para poder sair deste mundo, sair da escravidão deste mundo e vir para um novo caminho, um caminho de santidade. A mensagem é a mesma. Só que a santidade colocada pela igreja cristã não é a mensagem de santidade colocada pelo judaísmo, pela Torá. Porque a Torá estabelece o mundo aqui. Ou seja, sejamos santos, porque nosso Deus é santo. Portanto, adorás o teu Deus acima de todas as coisas. E guardareis os meus sábados, e cada um temerá sua mãe e seu pai. Aí começa a paraxá de Kedoshim, dos santos. O que é ser santo? São atitudes deste mundo. Atitudes de caráter, atitudes de valor, atitude de família, atitudes conservadoras, de estrutura de uma sociedade justa, fiel e correta. O que também é colocado no cristianismo. Só que o cristianismo coloca isso como já uma promessa de um novo céu e uma nova terra. Que é aquele que aceita Jesus, ou seja, que come da sua carne e bebe do seu sangue de forma metafórica, ele tem a vida eterna. O judeu crê na questão da vida eterna. Ele crê nessa promessa do Olam Rabá, do mundo por vir, daquele que vem depois. Mas o mundo de agora, para nós é que interessa.
Ou seja, mesmo quando Paulo fala lá em Coríntios, se a nossa esperança fosse só aqui agora, que povo miserável que a gente ia ser. Não sei por que é dito isso, mas nós temos que transformar o nosso mundo num mundo melhor para se habitar. Porque se nós fazemos isso agora, agimos como pessoas livres. E livre é aquele que faz o que precisa ser feito e não o que quer fazer. Né? A Páscoa é tirada, o pessoal é tirado no Pêssar, e o primeiro acampamento deles ali em Sucoto, ali chamado aquela saída ali do Egito, naquele povo, eles falam que estão diante do deserto. Então olha bem e vê se é isso que você quer mesmo. Porque o negócio não é fácil, mas é o melhor caminho a escolher. É o melhor caminho que um judeu pode escolher. Não há outro lugar para ele que não seja dentro da Torá. Mesmo descendente, é dentro da Torá que ele precisa estar. Aqui que você precisa se entregar. Aqui que você precisa se conhecer. E esses valores, você sendo... Até pode ser uma coisa paradoxal, você crendo em Deus ou não, eu acho meio difícil acontecer isso, mas se você vive por eles, sua vida vai ser uma vida justa. Se você vive por esses mandamentos, ou seja, que Deus nos tirou do Egito, no Pêssar ele fez isso, e nós não vamos nos contaminar, porque esses 7 dias de pães ázimos representam 7 milênios, em que a gente não come o fermento da soberba, que é a base da destruição de toda a sociedade. Quando a pessoa, de qualquer ser humano, até quando nós lemos a questão daquela pessoa que não guarda o Shabat, vai morrer, a sua alma vai ser cortada, é porque se coloca numa posição, não, eu posso guardar o dia que eu quiser, eu sou livre. A verdade não é essa. Nós não somos livres, nós somos escravos de Deus. Nós somos servos do Altíssimo. E segundo seus mandamentos, suas leis, a gente tem que andar. E a Páscoa representa exatamente isso, toda a nossa vida. Esses 7 dias de pães ázimos representam os 7 milênios. E nesses 7 milênios nós não podemos comer do fermento da soberba. É interessante, Jesus fala isso com os discípulos. Guardai-vos do fermento dos fariseus, ou seja, da soberba daquelas pessoas da época. Não da classe farisaica, dos perushima, mas daqueles fariseus que se movimentavam naquele período. Ou seja, porque é soberba. Então, esse toque do pão ázimo, de guardar o corpo sem pecado, ou seja, a gente lutar contra o pecado toda a nossa vida, para que aí sim nós possamos ser livres. O chamado da Páscoa é exatamente isso. Liberdade. Uma liberdade com responsabilidade. Sabendo que você tem direitos, mas tem muita obrigação. É aí que nós temos que caminhar e nós temos que andar. A intenção desse vídeo não é explicar a festa de Pêssar. Isso vai acontecer em outro momento. Para que você entenda a questão espiritual e ética dessas festas. E isso vai ser tudo restaurado. Pode ter certeza disso. Mas você vai ver nos próximos vídeos. Shalom Bracha.